a agenda de riscos climáticos ela foi tomando uma proporção, uma relevância significativa por causa da ocorrência dos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e cada vez com maior magnitude de impacto. Então, essa relevância da temática e a magnitude que esses riscos climáticos passaram a tomar dentro das operações, dentro do planejamento financeiro das organizações, trouxe, né, essa emergência dos riscos climáticos começarem a ser tratados de uma maneira mais padronizada e mais direcionada, né? E a TCFD ela foi realmente um grande marco, assim, né? Ela conseguiu trazer um direcionamento que antes as empresas realmente não tinham, então tinha essa lacuna, né, esse gap para permitir que elas conseguissem gerenciar os riscos climáticos. É importante comentar que as recomendações que a TCFD trouxe, ela trouxe não só uma padronização, né, uma definição do que são os riscos climáticos, mas também trouxe essas recomendações que vão de ponta a ponta numa organização. Então, é desde o ponto da parte operacional, que é o monitoramento de indicadores, estabelecimento de metas, até o ponto da alta liderança, né, o conselho da organização, incluir dentro da sua pauta, dentro das suas obrigações, a agenda de riscos climáticos. Então, a gente realmente vê esse movimento do risco climático como um risco sistêmico, né, olhando assim para a parte externa, também precisar de ser tratado entre todas as frentes de operação e de estratégia de uma organização. A gente realmente percebe esse movimento, né, de passar a ser algo obrigatório para as organizações, mas que também que as empresas consigam ter os elementos necessários para que divulgue isso de uma maneira padronizada. O surgimento do TCFD e depois a incorporação pelo IFRS, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo uma maior robustez, um maior nível de relevância dessa agenda, porque a partir de agora isso é uma obrigação no mesmo nível de publicação das informações financeiras das organizações. Quando nós olhamos para esses impactos de riscos, sejam riscos físicos ou riscos de transição, o que essas normas estão exigindo é que como eu tangibilizo isso em termos financeiros. Os riscos, em geral, já têm uma incerteza que são inerentes a eles. Quando a gente traz os riscos climáticos, essa incerteza aumenta, porque a gente não sabe muito bem qual a trajetória de emissões de gás de efeito estufa que a sociedade vai seguir nos próximos anos. Para a gente conseguir, né, fazer uma avaliação dos riscos climáticos, que a gente consiga ter essa incerteza dentro da análise, a gente precisa de tratar um pouco de cenários climáticos, que é basicamente essas possíveis trajetórias no futuro, que a gente traz, né, desde as trajetórias com menor concentração de gás de efeito estufa até trajetórias com uma maior concentração de gás de efeito estufa. É necessária uma estruturação da agenda de risco, né, olhando para a questão da identificação desses riscos e seus impactos, categorização desses riscos físicos, por exemplo, como eventos climáticos extremos, inundação e secas, por exemplo, as questões de transição, que são tão relevantes, né, impactos e mudanças regulatórias, a questão de mercado, né, como é que a economia se adapta a uma realidade de baixo carbono, fazer uma avaliação, entender como que esse impacto vai ficar em relacionadas às questões das diferentes áreas da empresa, né, desde a parte de operações até a questão dos impactos financeiros, como é que a gente vai responder a essas questões, como é que são os planos de mitigação, como é que são os planos de adaptação para minimizar esses impactos que já foram identificados, envolvendo os diversos stakeholders internos e externos, tá aí Scope 3 para não nos deixar mentir, a questão dos controles internos, então a definição e desenvolvimento das políticas e procedimentos, né, a importância do monitoramento contínuo, utilizando indicadores chave, né, relatórios frequentes para rastrear essas questões da evolução dos riscos climáticos sobre ali os objetivos estratégicos da companhia, a importância também da auditoria interna, você vê que até framework específico está saindo para a questão da auditoria, então periodicamente é importante que a auditoria olhe essas questões, como é que a empresa está com as suas ações implementadas, em que nível que elas estão, como é que isso vai impactar. A vinculação dos estudos e riscos climáticos também, da sua integração em relação às matrizes de riscos da empresa e os seus planos de continuidade de negócio e planos de resiliência, se acontece como eu continuo, então envolve uma modelagem de cenários para entender essas vulnerabilidades, os impactos financeiros, como é que a gente protege vidas também, né? As dinâmicas de transferência de risco, né? Se a gente vai para um seguro, se a gente faz parceria, como é que a gente olha isso face às questões dos nossos contratos, olhar os próximos passos, né? O pós-risco, né? Pós-identificação é crucial que a gente desenvolva cenários de resiliência, entendendo quais são os impactos no EBITDA, na continuidade, como é que a empresa pode proteger o seu valor,
olhar a resiliência operacional, realizar modelagem de cenários também, né? A TCFD é um framework, né? Então é algo mais generalista, por assim dizer. Tem 4 pilares que se baseiam as recomendações, são 11 recomendações no total. E os pilares são de governança, estratégia, gestão de riscos e metas e métricas. A IFRS S2 segue esses mesmos 4 pilares. Só que a IFRS S2 é um padrão de reporte. Então é muito mais assertivo no tipo de informação que a empresa precisa de fato comunicar para os seus stakeholders. Então, assim, a TCFD, né, traz uma estrutura mais macro e a FRS S2 se inspira na TCFD, mas traz isso de maneira mais granular, tá? E, assim, a resolução da CVM, né, em relação ao IFRS S2 é para empresas de capital aberto, mas acho que é sempre importante enfatizar de que mesmo que seja só para empresas de capital aberto, a CVM acaba trazendo boas práticas de mercado, né? Então, é importante as empresas de capital fechado também estarem atentas a esse movimento, porque pode ser que outros tipos de stakeholder passem a cobrar delas algo que a CVM já cobra das empresas de capital aberto.